Fala pessoal, tudo bem? Como vão? Estou gravando esse vídeo rapidinho para a gente falar sobre o nosso trabalho de história e tentar eliminar qualquer dúvida que possa existir. Obviamente, se ainda assim dúvidas vierem a ocorrer, eu vou estar aí disponível no WhatsApp para que a gente possa tirar qualquer dúvida, tá bom? A gente estudou um pouquinho sobre a civilização romana e nós vimos que principalmente no período republicano, os romanos estiveram envolvidos em muitos conflitos e muitas guerras, exatamente por causa da necessidade de expansão territorial, né? A civilização romana em si, a antiga civilização romana, era uma civilização que dependia muito das guerras, até porque a base econômica romana eram os escravos, e os escravos, muitos deles eram conquistados através exatamente das guerras. Eles também se aproveitavam dos despojos e das pilhagens que era resultado exatamente desses conflitos. Tudo bem, ok. Então, exatamente sobre as três das principais guerras que a civilização romana antiga esteve envolvida, que vai ser o contexto, que vai ser o conteúdo do nosso trabalho. Então, literalmente, nós vamos fazer um trabalho sobre três das principais guerras romanas, tá bom? Vamos falar, o trabalho ele vai falar sobre as guerras samnitas, sobre as guerras púnicas e sobre as guerras macedônicas. Três guerras: samnitas, púnicas e macedônicas, tá bom? E eu vou dividir grupos, cada grupo vai falar sobre uma dessas três guerras, tá certo? Antes de dividir os grupos, eu vou dizer aquilo que eu quero que tenha no conteúdo do trabalho de vocês, tá bom? Qual vai ser o conteúdo do trabalho? Tudo vai começar com vocês me dizendo qual era o contexto romano no período desses conflitos, no período dessas guerras, se era o período da monárquico, se era o período republicano ou se era o período imperial. Depois, no segundo momento, vocês vão me dizer contra quem a Roma guerreou. No terceiro momento, você vai me dizer os principais motivos pelos quais Roma entrou em conflito com esses povos ou até mesmo civilizações, tá bom? Dependendo de qual for o trabalho que você vai pegar, você pode talvez falar de uma guerra contra um império, ou talvez você possa estar falando de uma guerra contra algum determinado povo ou povos, tá bom? Num quarto momento, você vai falar exatamente sobre o conflito em si e quais foram as etapas. Perceba que quando eu falei sobre as três guerras que vocês farão no trabalho, eu falei guerras no plural, porque todos esses conflitos tiveram várias etapas. Eles não foram concluídos numa etapa só, numa batalha só, mas tiveram várias etapas, várias batalhas. Então vocês num quarto momento, vocês falarão sobre o conflito em si, tá? Quais foram as etapas do conflito, e é aí nesse quarto momento do trabalho, nesse quarto ponto do trabalho, onde vocês vão desenvolver acerca exatamente de como foi o conflito, tá bom? Depois, num quinto ponto do trabalho, vocês vão citar as principais lideranças, os principais personagens envolvidos nesses conflitos, e por último, né, a conclusão é exatamente citar qual foi o resultado destes conflitos, tanto para Roma quanto para aqueles que estiveram envolvidos com esse conflito contra Roma, tá bom? O trabalho não precisará de um documento escrito. O documento vai ser a apresentação, vai ser o slide. Então não vai precisar de um trabalho escrito, de um documento escrito, mas vai precisar de uma apresentação feita em slide. Essa apresentação será feita nos dias que eu vou dizer agora, tá? E dentro do próprio Zoom, tudo bem? Então o grupo montará os slides, vocês vão dividir aí para quem vai ficar com cada parte do trabalho. Aí é uma questão que vocês mesmos vão se organizar e vocês vão fazer essa apresentação no Zoom para mim e para os outros alunos que estarão acompanhando o trabalho, tá certo? Quais serão os dias que vocês estarão apresentando esse trabalho? Na semana que vem, o primeiro grupo vai apresentar no dia 30, o segundo vai apresentar no dia 29 e o terceiro vai apresentar no dia 28. Eu falei aí meio de trás para frente, né?
mas é proposital. Por que é proposital? Porque o grupo da Maria Eduarda vai ter só dois componentes, vai ser a Maria Eduarda e a Milena. E a Maria Eduarda e a Milena vão ficar com o seguinte tema: Guerras Samnitas, tá bom? Guerras Samnitas. Esse é o nome do conflito aí, das guerras, que elas vão estudar e vão apresentar para nós. Então, Guerras Samnitas. Vão apresentar no dia 30. Por que eu estou colocando elas para o dia 30, que é a quinta-feira da semana que vem? Como elas vão ser o único grupo que vai ser composto por 2 pessoas, eu vou dar um prazo maior. E por isso que eu estou falando de forma decrescente, não de forma crescente nos dias, tá bom? Então, Milena e Maria Eduarda formarão um grupo, falarão sobre as guerras samnitas e apresentarão um trabalho na aula do dia 30, na quinta-feira. No dia 28, terça-feira da semana que vem, vão se apresentar o grupo formado por Samuel, Mateus e Eduardo. Samuel, Mateus e Eduardo. Esse grupo vai falar sobre as guerras macedônicas. Então, o grupo de Mateus, Samuel e Eduardo vão falar sobre as guerras macedônicas e vão apresentar o trabalho na terça-feira do dia 28. Aí você pode me dizer, mas professor, você só tem 2 aulas na semana. Só que eu vou separar a aula de filosofia da semana que vem, que acontecerá na quarta-feira, eu vou substituir a aula de filosofia para a aula de história, e aí então se encaixa o terceiro grupo, a apresentação do terceiro grupo, que será formado por Pedro Lucas, Bárbara e Lara. Pedro Lucas, Bárbara e Lara, que se apresentarão então na quarta-feira do dia 29, e o tema deles será Guerras Púnicas. Guerras Púnicas. Lembrando sempre, não preciso de um documento escrito, o documento será a apresentação em slides, onde vocês farão isso dentro do próprio Zoom para mim e para os seus colegas nestas respectivas datas que eu disse, tá bom? O resumo de tudo isso eu vou colocar lá no Classroom, e se você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar, que eu estarei disponível. Esse vídeo eu vou compartilhar lá no grupo do terceiro ano, e também vai ficar disponível também no Classroom, para se você tiver alguma dúvida, você também voltar ao vídeo e tirar a sua dúvida. Um abração, valeu, até a próxima.